Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez com uma convidada especial, ela que é carismática, nada super bem, muito versátil. Ela que pegou duas Olimpíadas já, Paris desse ano e Tóquio, maior medalhista do Pan Júnior com 7 ouros, medalhista pan-americana, recordista sul-americana, campeã brasileira, NCAA All-American e muito mais. Não vamos estender muito aqui, senão vou ficar 2 horas falando, mas Stephanie Baldutini, minha cara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vai ser bom falar um pouco sobre a minha trajetória. Um prazer receber você aqui, Steph. O pessoal vai adorar te conhecer. E eu também estou muito interessado para escutar um pouco sobre a sua história. Mas vamos lá, Tete, partindo do começo. Como que você começou a nadar? Você praticou outros esportes? Como é que foi esse seu começo na natação? Bom, eu comecei a nadar, eu e meu irmão, né? Eu tenho irmão gêmeo, o Rick. A gente começou a nadar porque meus pais queriam que a gente aprendesse a nadar. E meus pais sempre nadaram a vida inteira deles, mas nunca foi um foco de, tipo, virar profissional no esporte ou... Era mais só por aprender, por fazer esporte. E a gente praticou muitos esportes. Sempre em casa tinha que praticar algum esporte para se manter, assim, ativo. E a gente continuou nadando, e aí até hoje, né, eu em Michigan e ele na Georgia Tech, a gente nada daí sempre. Caramba! Você chegou a ter algum contato com ginástica, algum outro esporte do tipo, assim? Porque geralmente as mulheres têm mais contato com esses esportes, assim, ginástica mesmo, e as Sim. que são mais flexíveis e tudo mais acabam indo para natação, que, né, acaba sendo um ponto forte, digamos assim. Nossa, eu fiz acho que todos os esportes, fiz ginástica artística, fiz vôlei, tênis, futebol, tudo, para ver mesmo se era natação que eu queria. Acho que teve um período aí com uns 12 anos, não, menos de 10 anos que eu queria parar de nadar. Tentei tênis, odiei, eu falei, não, vai ficar na natação mesmo. Caramba! E você É, é do interior de São Paulo? sou, Onde... São Paulo mesmo. Uhum. Começou a nadar aonde, mais ou menos? Eu lembro que você nadava no Paineiras. Hoje é claro que você representa a Unisanta, mas conta um pouquinho pra gente onde você começou até agora, a trajetória até a Unisanta. Comecei numa academia pequena, eu esqueci o nome, mas se eu lembrar eu falo. E aí a gente sempre foi do Paineiras, aí a gente começou a treinar lá, eu e o Rick, e aí a gente foi pro competitivo, aí eu fiquei 11 anos no Paineiras, foi muito tempo. E Nossa. aí senti que eu precisava de uma mudança, fui pro Pinheiros, aí no meio do ano do Pinheiros me mudei para cá, e aí agora eu tô no Unisanta, e competi por eles esse ano inteiro e foi bem legal. Mas eu sinto que, assim, não pulei muito de clube em clube. Eu sei que tem gente que muda mais, só que, assim, foi muito legal meus anos lá no Paineiras. Gostei muito lá no Pinheiros também, o pouco tempo que eu fiquei lá com a mãe e com todo mundo. E agora eu adoro o Unisanto também. Então. Caramba. E como é que foi seu desenvolvimento nas categorias de base? Porque eu lembro que você competia brasileiros, por exemplo, de categoria, e você ganhou, tipo, 4 provas de 100 metros em cada estilo. Um negócio assim. Então, você Sim, sempre nadou medley, como é que foi isso para você? eu acho que sempre fui aberta a tentar novas coisas e o Vlad sempre me botava para dar toda prova que existia. Aí eu lembro que a gente botou um de cada estilo. Aí o desafio da competição era ganhar, tipo, cada estilo. E pior que deu certo, mas eu nado, na verdade, eu nado medley. Eu comecei a nadar medley aqui esse ano agora. Tipo, vou falar, vou ser bem honesta, eu odeio prova de medley. Eu acho que dói Ó, mais do que, dói mais que o 200 medley, dói mais que 200 livre, dói mais que 400 livre, dói mais que tudo. E aí aqui meu técnico falou assim, olha, você vai ter que começar a nadar 200 medley. Eu, tipo, não quero nadar. Mas eu acho que você acaba, né, não tem muita escolha, mas eu tô aprendendo a gostar. Eu tenho treinado muito mais medley esse ano, então você se sente um pouco melhor, mas desde pequena nadei muita prova. O único que eu recuso é o 200 bordo, que na verdade nadei recentemente, mas nem não vou. caramba. E 400 medley também? Era uma prova do seu repertório quando mais nova? Não? Pior que não. Acho que eu nadei uma vez em piscina de curta e nunca mais. Nunca mais. Hum. Já nadei 200 bordo também, parei no 150, não acabei.
E quando você começou a treinar sério, assim, você lembra a idade mais ou menos? Você rodava muito? Como que era essa questão de volume de treinos? Nossa, muito. Eu rodava muito desde pequena. E acho que até que foi bom, porque criou uma base aeróbica boa, assim, desde pequena. Então, sempre entendi que, tipo, se quiser, né, nadar em alto nível, tem que ter esse volume. E até hoje em dia, tipo, mesmo sendo do grupo da Velô, eu pulo muito pro grupo do meio fundo só para pegar esse volume que é muito importante para mim. Então, desde sempre, muito volume no treino. Caramba. E você consegue lembrar quando exatamente você começou a se destacar mesmo, assim? E se você sempre se imaginou, assim, estando na seleção principal? Acho que natação sempre foi mais um hobby do que qualquer outra coisa, assim, de pequena. Só que eu achei um amor por competir muito cedo e eu comecei a me destacar, assim, mais pro infantil e nos brasileiros, que nem você disse. Só que classificar para Tóquio, acho que foi bem pega de surpresa. Classifiquei na seletiva, eu acho que o índice para classificar, tipo, para a seletiva era 56,01. E eu tinha feito 56,00. Tipo, era um negócio, tipo, Nossa. tipo, era para ser, entendeu? Um negócio desse É. tamanho. E quando eu classifiquei, tipo, a gente tava em choque. A gente até fez uma aposta com meu pai. Se eu falei que eu queria um salsichinha, um cachorro, né? E ele falou: ah, se você classificar para as Olimpíadas, a gente te dá. Era uma brincadeira, tipo, não que ele não achava, mas a possibilidade era Uhum. muito baixa. E ó, eu tenho meu salsichinha até hoje, o Pingo. Caraca, qual que é o nome É, dele? Pingo, tipo Pingo de Sim. pessoa. É. Que bonitinho. E, e Té, antes de tocar no assunto Tóquio, porque agora a gente falou um pouquinho sobre seu desenvolvimento, quando você começou a se destacar, logo mais a gente entra nas Olimpíadas, toda essa questão, mas eu queria primeiro perguntar se você tem algum educativo favorito para cada estilo, que geralmente o pessoal gosta muito. Você que nada medley e tudo mais, se puder falar. Sim. Acho que o Borbo, eu gosto muito de, tipo, alternado, tipo, um braço, o outro junto. Costas, só um braço. Só que, tipo, mantendo o corpo 100% alinhado. Que eu acho que tem, muita gente tem dificuldade de manter o corpo, tipo, 100%, sabe? Fica girando. Então, o ponto é mais... Aham. E, tipo, tirar o ombro da água. É muito Uhum. difícil. Na verdade, tem muita dificuldade com esse é, educativo. O peito Uhum. 2-1, eu acho que esse é o melhor, ou Isso é só, muito só o bom. braço. É, ou só o braço, só a perna, qualquer um. E crawl, eu tive muita dificuldade de respirar rápido, tipo, minha respiração era muito lenta. Então, o que eu tenho focado é, tipo, um braço atrás, um braço na frente e, tipo, gira rápido a cabeça para respirar. Esse, para mim, tem Aham. ajudado muito. Ou, tipo, Boa. 3 braçadas, para em cima, mantém o core ativo e vai batendo, aí troca a perna pro outro lado. Essa eu gosto muito também. Legal, ótimas educativas. Sim, Esse até da respiração é um que eu tenho que fazer mais vezes, porque é um detalhe que eu também tenho que dar é. uma É muito difícil. Sim. refinada. Mas, Té, agora partindo mais para esse lado de seleção brasileira, eu queria que você contasse sobre como você se sentiu ao participar das Olimpíadas de Tóquio tão jovem e como é que foi essa trajetória para você? Porque você falou que pegou por um centésimo a vaga, né? 56,00. Mas conta pra gente, você já esperava? Era como que foi a sua preparação? Ah, eu acho que eu não, tipo, eu fui meio sem expectativa, né? Tipo, o 56,00 era para classificar para a seletiva em si, né? Nem para as Olimpíadas. Aí Aham, eu classifiquei para a final, tipo, já era muito chocante. Aí o Vlad falou: ah, ó, a chance é alta, você só tem que meio que focar no objetivo e não deixar tipo, fugir. Eu acho que é uma das vezes que eu mais estive nervosa. Tipo, não conseguia me controlar por nada. Tipo, e as meninas, todo mundo tipo, muito tensa no balizamento. Nossa, meu Deus, é muito mais velha que eu, né? Todo mundo deve estar aham. pensando: o que ela tá fazendo aqui? Aí. E se você assistiu o vídeo, eu assisti o vídeo faz pouco tempo atrás, só porque eu tava Uhum, entediada mesmo. E o uhum, tão atrás que eu tava nos primeiros 50, tipo, um corpo e meio, talvez. Tipo, um segundo atrás. Pra 100 é muito, né? Só que o uhum. objetivo daquilo era passar
tipo, do jeito que eu passo, que é meio lento, e voltar, assim, acho que eu devo ter dobrado a prova do jeito que foi. Aham. Mas eu, nossa, chorava, minha mãe chorava, meu pai chorava lá de casa, ele não foi, ele ficou com meu irmão, ele me ligou chorando. Tipo, foi muito especial, com certeza. Acho que aquela seletiva inteira foi tanta emoção. E, tipo, você sente que você tem que controlar suas emoções, mas é meio impossível, né? Tipo, naquele Uhum. estado. Mas eu fiquei muito feliz que eu classifiquei. Uhum. E depois que você classificou, foi para Tóquio, competiu, teve alguma lição que você conseguiu tirar dessa sua experiência? Eu acho que Tóquio, eu tava muito, tipo, não estressada, mas, por exemplo, para Paris, tipo, eu senti que valeu muito mais a pena só pelo fato que eu treinei realmente dedicado 100% às Olimpíadas por 3 anos. Quando Tóquio foi algo meio que aconteceu do nada. Então, eu não consegui valorizar tanto quanto eu consegui esse ano, né? Você pensa, nossa, tantas horas e tudo, tipo, valeu, não que valeu mais a pena, mas você sente que, tipo, nossa, dessa vez eu realmente consegui. E para Tóquio foi mais, tipo, eu tava muito nova, não tava entendendo o que tá acontecendo, tipo, eu não sabia a importância que era estar lá nas Olimpíadas, né? E você só percebe quando, tipo, você vai a segunda vez, você fala, nossa, é muito especial mesmo. Eu queria que todo mundo pudesse vivenciar a experiência olímpica, porque realmente é única. Mas acho que a lição que eu aprendi é realmente a valorizar, tipo, o seu esforço para as coisas, porque se não valorizar, tipo, passa assim, você pode perder muita Hum. oportunidade. Nossa. E você sentiu isso, que você conseguiu, sabe, extrair de tudo dessa experiência que você teve, sabe? Na piscina, ou você teve algum ponto que você pensou, putz, eu devia ter feito tal coisa, sabe? Ou devia ter, sei lá, dormido melhor um dia antes, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que não, acho que, assim, tá um pouco distraída, claro, porque a vila é incrível, Uhum. mas por ser muito nova, era a primeira vez que eu viajei sem meus pais, tipo, era a primeira vez que eu tava numa competição sem meus pais, e com 16 anos, tipo, me afetou bastante. Então, se pudesse, eu não deixaria ter me afetado tanto, mas também faz parte da idade, né? Eu senti muita Uhum. falta deles, da minha família, foi meio difícil essa parte, mas eu fiz muitos amigos, né? Eu e a Aline, a gente ficou muito próxima, a gente ainda é, né? Eu e a Aham. Ana também, então, tipo, eu fiz amigas que eu vou levar pro resto da minha vida, mas nesse aspecto foi meio difícil ficar longe da minha família por ser tão nova. Uhum. E foi durante a seletiva que o Vlad machucou o tornozelo dele? Não, foi a seletiva do ano seguinte, pro Mundial de Budapeste, ele Hum. torceu o tornozelo. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre essa experiência? Porque eu tenho um vídeo dele lá torcendo pra caramba. Então É, foi pro Mundial de 2022 de Fukuoka. Isso. sim, foi antes dele ir E embora. Não, mas conta pra gente Budapeste. um pouquinho. Que ele foi para Canadá, pro Canadá, ele tá lá agora. O pessoal entender mais ou menos o contexto. A Stephanie andava no Paineiras, o técnico dela era o Vlad Veiga, um cara excepcional, tem muito conhecimento técnico, é uma pessoa incrível também, já conversei com ele e aprendi muito também quando eu conversei com ele. Mas antes dele partir para o Canadá, teve aí a seletiva para o Mundial de Fukuoka 2022 e aconteceu um negócio muito louco e a Stephanie vai contar para gente. Sim, foi Budapeste. Eu também achei que era Fukuoka, era A Budapeste, é. Fukuoka foi Budapeste 2023. É, 2023, exato, é, exato, exato. Isso. Foi Budapeste 2022. A gente tinha ido para Flagstaff para treinar lá. A gente ficou, acho que, um mês. Fiquei um pouco menos que eu tinha aula, não podia faltar tanto na aula. Acho que foi a primeira vez que meus pais deixaram eu faltar na aula. E é, a gente treinou super bem lá em Flagstaff. A gente voltou. Eu ia nadar 200 livre, que era uma prova que eu não tinha nadado há anos, eu acho. E aí, Uhum. na eliminatória, eu meti uns 59. Aí eu e o Vlad, e eu, tipo, nadei super, tipo, bem. Tipo, não foi um negócio onde me esforcei muito. E eu até fiquei chocada. Falei, nossa, tipo, dá pra melhorar muito à tarde. Aí a gente sabia que o índice, acho que era, tipo, uns 58. Tipo, não era nem uns 57. E aí eu nadei pra uns 57,77, se eu não me engano. Uhum. Tipo, nossa, eu torcia. Eu olhei pra ele torcendo. Só que eu vi ele no chão. Aí eu, nossa, o que aconteceu? Tipo, eu achava que ele tava rezando, literalmente. Eu não sabia o que ele tava fazendo. Tipo, eu não sabia.
Aí eu saí da piscina, eu ainda vi ele no chão, aí eu achei tipo, meio estranho. Fui fazer entrevista, fui super emocionada para descobrir que ele nem sei o que ele fez, ele tipo estraçalhou o tornozelo dele. E aí eu vi Hum, ele de cadeira de rodas, caramba. ele não. Ele sumiu por um dia, eu acho que aquele dia ninguém tava competindo, então meio que deu sorte, mas ao dia seguinte ele já tava lá de cadeira de rodas para torcer de novo. De pé ainda. De pé, nossa, É, guerreiro. né? Mas, Té, Muito. depois ainda desse Mundial, um ano depois, você anunciou que você estava comprometido a treinar em Michigan, que é uma baita Sim. universidade. O Tom Brady estudou lá, Gustavo Borges, Luiz Gustavo Borges. Hoje você treina na equipe junto com o Eduardo Moraes. Então eu queria que você Uhum. contasse por que você escolheu o Michigan, como é que foi esse seu processo de admissão na universidade. Sim. Acho que o processo inteiro de ser recrutado é muito estressante, porque as faculdades vêm com tudo, tipo, te oferecem bolsa ali e falam se você, tipo, se você não aceitar agora, tipo, você vai perder. Então é um pouco estressante, tipo, é a estratégia deles, né? Não tem certo ou errado. Mas na época tinha o Cauli em Michigan e eu falei bastante com ele e eu fui, tipo, eu fui numa visita em dezembro de 2021. E eu literalmente me apaixonei, tipo, foi assim, tipo, cheguei aqui, eu falei, nossa, tipo, e eu vim aqui, não foi dezembro, foi janeiro de 2022, e tava nevando, muito, Nossa. muito, muito, tipo, e eu queria vir aqui para saber como era no frio, porque, né, todo mundo sabe que Michigan é um gelo, só que assim, aquilo nem me afetou tanto, as meninas super legais, e as meninas que me recrutaram lá ainda treinam comigo hoje, então, é tipo, Ah, literalmente a minha família. E aí eu fui visitar outra faculdade logo em seguida, não senti a mesma, tipo, emoção, não senti em casa do jeito que eu me senti aqui. E quais outras você natação, visitou? Você visitou mais algumas? visitei Princeton só. Mas Aham. eu falei com a grande maioria, acho que, se não Uhum. todas, da divisão 1. Uhum. E, e, tipo, o bom, natação uma hora acaba, né? Tipo, não tem muito o que fazer. E eu não pretendo nadar por muito tempo. Tipo, eu não pretendo chegar muito longe. No sentido, tipo, quero começar minha vida fora do esporte. E Michigan, né? Eu sinto que é um dos lugares perfeitos para isso, né? Carrega o seu nome. Uma faculdade Uhum. incrível. Acho que é a primeira melhor, tipo, pública, se não a segunda. É uma das melhores do mundo. Eu estudo comunicação e mídia aqui. Eu amo. Eu gosto muito do que eu Uhum. faço. Pretendo fazer um Masters também aqui, se der tudo certo, e continuar nadando para 2028. Não sei Uhum. quais são os planos depois de 2028, mas Uhum. poder me formar aqui e ter uma, tipo, academicamente é muito bom aqui e a natação é incrível, né? Então tinha o melhor dos dois mundos. Então, com certeza foi, eu acho, a escolha certa. Não Uhum. mudaria minha escolha nunca. Eu sou bem feliz aqui mesmo. Nossa, que ótimo. E como é que foi o seu processo de adaptação? Porque eu vejo que você não teve tanta, digamos assim, tem muita gente que oscila muito, sabe? Tempo. Por exemplo, chega nos Estados Unidos, sente o impacto e daí acaba aumentando muito os tempos ou ganha muito peso, mas você se manteve muito bem olhando assim de fora. Imagina que tenha sido um choque, claro, ficar longe da família, mas queria que você contasse um pouquinho sobre o seu processo de adaptação. Sim. Eu acho que a parte mais difícil foi ficar longe da minha família. Eu acho que eu chorei todo dia por uns 2, 3 meses. Tipo, era um negócio onde eu queria parar, mas a natação te ensina a não desistir, né? Então era mais isso, de tipo, literalmente continuar firme e forte, mas nossa, foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer, com certeza. E até hoje em dia, falar tchau para meus pais no aeroporto é uma das coisas mais difíceis do mundo, mas no final do dia vai valer a pena. Uhum. Eu não como glúten, então eu acho que isso facilitou muito a minha parte de tipo, comida no sentido de não poder comer tanta besteira, né? Eu não sei se eu Uhum. se eu pudesse comer glúten, porque nos refeitórios aqui tem tudo que você consegue imaginar. Pizza, tipo hambúrguer, Uhum. tudo. Tipo, aqui nos Estados Unidos é conhecido por isso. E por eu não comer, não poder comer, eu nunca comi, então eu não cheguei a Uhum. engordar, mas teve uma época que eu tive muita dificuldade. Eu comia fora todo dia, tipo, tentava comer salada, alguma coisa para me Uhum. manter em forma, mas acaba engordando um pouco, né? Uhum. Os treinos,
bem quando eu cheguei, teve uma troca de técnicos, tipo, um coaching staff inteiro novo entrou. Então meio que foi bom, porque todo mundo, não só eu tava, tipo, nova, quanto tava todo mundo, tipo, se ajustando a um programa novo. Então eu acho que isso deu super certo. E. Peraí, tem uma lembrança aqui. E eu adoro meu técnico. Tipo, eu adoro ele. Ele é muito engraçado, tipo, e ele é bem rígido, que é algo que eu preciso, porque ele nem sempre vai te falar. Ele me fala se eu tô certo ou eu tô errada, sabe? Ele não fica falando pra mim que tá tudo, tipo, perfeito. Mas pelo contrário, é muito difícil ele te falar que você tá, tipo, fazendo tudo muito bem. E pra mim isso funciona melhor. E os técnicos super entendem como é ficar, tipo, longe de casa. Então acho que era. Mas realmente ficar longe de casa foi a parte mais difícil que eu tive que lidar. E em questão de treinos, assim, como que foi essa mudança do Vlad para treinar no programa de Michigan? Ah, tem hora que é parecido, tem hora que é diferente. Acho que o volume é bem menos, mas a musculação é muito diferente aqui. Ela, tipo, esse ano eu tenho me dedicado muito, muito, muito à musculação, que eu tenho, tipo, eu acho que fez toda a diferença no meu nado. É muito difícil, tipo, se dedicar à musculação às vezes, especialmente, tipo, nós mulheres, por saber que a gente vai ficar muito forte, né? E, Uhum. na verdade, eu tenho tido um pouco de dificuldade de, tipo, ver que eu tô ficando, tipo, forte e tá ok, com o jeito que eu, tipo, me vejo Uhum. no espelho, sabe? É um pouco difícil, mas Sim. o preço do sucesso é alto, então tem que fazer às vezes o que a gente não quer. Uhum. Mas a musculação, ela é bem diferente. Dryland, eu acho, é a parte que faz toda a diferença. Quando eu Uhum. cheguei, tipo, eu tava muito atrás de todo mundo, porque eu nunca fiz dryland na minha vida, né? Pular corda, faz bicicleta, corrida. E hoje em dia eu aprendi a adorar, mas no começo, nossa, era Uhum. muito difícil. A gente correu, às vezes, o estádio, sabe o estádio de futebol aqui enorme? A gente Sim. correu pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Por, tipo, uma hora. Não, foi. Nossa, foi horrível, mas. Assim, foi legal, mas depois ninguém conseguia nem andar. Mas os treinos na água, eu acho que também tem muita hora que é dedicada especialmente ao estilo e à técnica, que eu acho que é muito Uhum. importante. Especialmente eu que nado medley, eles fazem muita questão de focar nos 4 estilos para que você possa nadar elas toda muito bem. E muito treino de traje também, que eu gosto muito. Tem hora que Uhum. tem treino de traje, hora que não tem. Os dual meet, que não é de traje, eu acho muito importante. Que no Brasil a gente só compete de traje, né? Uhum. Regional, o que é que seja. Tipo, você nunca vai ver alguém competir de maiô, a maioria das horas. Então, competir Uhum. de maiô é meio assim, te bota no lugar, né? Que você não vai fazer um tempo muito bom, mas você tem que entender que, tipo, faz parte de onde você tá. Então, eu acho Uhum. que você cria uma barreira mental forte, assim, para competir toda hora. Tipo, esse ano eu já competi umas. Esse ano, digo, de agosto até agora, né? O final de agosto Uhum. até agora. Eu já competi umas 5, 6 vezes, 7. E, tipo, é Nossa, muito, né? porra. Mas é, tipo, acaba ajudando muito. Tipo, no começo eu não gostava e agora eu adoro. Tipo, Uhum. pode ter competição todo final de semana. Tipo, hoje em dia é Uhum. super legal. E o que você sente de diferença, assim? É mais isso de você ter o espírito competitivo, de, embora não esteja com traje, esteja de maiô, você bater na frente da outra pessoa? É mais isso? Eu acho que é mais saber acertar, tipo, a estratégia de prova, que jardas consiste em muita estratégia, né? Você querendo ou não. Tipo, é um jogo de estratégia, especialmente 200 livre. E a estratégia que o técnico dá, tipo, eu acho tipo, difícil de fazer. Então, eu tenho tentado, tipo, toda vez que eu pulo para nadar 200 livre, tentar acertar a estratégia de alguma forma. Um broken de 200, tentar acertar a estratégia de outra forma, né? E ver qual funciona mais. O 100 livre, eu tenho minhas amigas aqui que nadam super bem. Então, é mais uma competição, tipo, saudável, né? A gente se zoa antes de pular. Tipo, tá todo mundo sempre sorrindo. Uhum. Outro dia eu nadei o 200 borbo. Meu técnico me botou no 200 borbo porque... Só pra me irritar, ele falou. Mas é mais para eu aprender que tem coisa que dói mais que 200 medley. Eu vou te falar que 200 borbo não dói mais, mas tudo bem. É, eu Mas, vi um dia o Ed Reese, o ex-treinador da University of Texas, né? Falando que, a princípio, a prova que é para menos doer é o 200 borbo. Isso porque ele perguntou já para uns 10 atletas dele que nadavam 200 borbo e medley, quando que eles sentiam mais dor, né? E eles falavam, olha, quando eu nado medley, o peito eu sinto muito mais é, dor que o 200 borbo. Então, sim, é meio que vai. horrível. É, Uhum. mas
Mas é legal, a gente tem umas competições meio aleatórias, tipo, no começo do semestre a gente teve o Be Better, que você vai lá e é sobre saúde mental, então não tem ponto, não tem nada, tipo, não é muito uma competição, é mais um negócio para você se distrair, e você compete, tipo, off events, tipo, você não faz prova de verdade, então tem, Uhum. tipo, 5 de 100 melhor média, tipo, as pessoas vão competir, tipo, 5 de 100 livre, melhor média. Eu competi no Mas, 15 de medley, então se eles, tipo, tiravam giravam, tipo, uma roleta e caía no estilo, você tinha que nadar aquele estilo. E aí nossa, isso é saía muito alguém, legal. aí saía. E foi super legal. E, tipo, aí eu caí do lado, tipo, tava na final, eu e a minha amiga, e ela nadadora de peito. Aí foi lá, peito, eu, nossa, já era. Só que no final é muito legal, tipo, é muito legal mesmo. Nossa, isso é uma boa ideia, até para os treinadores brasileiros que me acompanham, botar essa roleta, fazer uns tiros diferentes aí com os atletas, talvez seja uma forma de motivar eles, né? Sim, E deixar o treino mais divertido, assim. sim, foi bem legal. A gente faz isso às vezes no treino também, só pra dar uma quebrada, que eu acho super legal. E quando você começou a treinar em jardas, você sentiu muito essa diferença de metros para jardas? Como é que foi esse seu processo? E o que mais te surpreendeu com relação a esse sistema do NCAA? Porque você vê, por exemplo, atletas tipo a Gretchen Walsh, um submerso bizarro, assim. Não sei se, enfim, isso te motivou ainda mais a trabalhar esses fundamentos? Como é que foi isso para você? Sim, eu acho que, assim, em relação à distância, é mínima, né? Dá para perceber um pouco, falta uma braçada, né, e meia, para você dar uma virada mais. É, Uhum. o submerso estava muito atrás. Tipo, é algo que, infelizmente, o Brasil não pratica muito, porque não precisa tanto, porque a gente só compete em longa, quase. Uhum. Então, tipo, por mais que faz diferença, né? Então, quando eu tava competindo em jardas, no começo eu tava sofrendo muito. Tipo, eu pulava na piscina, minha saída nunca foi muito boa, né? Então as meninas já abriam. Aí ondulava, abria muito mais. Aí virava, abria. Aí eu, poxa, tem que melhorar. Esse ano, o ano inteiro, tipo, no começo do ano a gente fez toda semana, tinha que aumentar o número de ondulação. Então chegou um ponto que a gente tava ondulando, tipo, 6, 7, cada parede. Tipo, eu tava. Uhum. Só que melhorou muito, tipo, é uma boa estratégia e eu senti muita diferença. É, mas eu acho que me ajudou a focar, tipo, a ondulação é um quinto estilo quase, né? Tipo, é, e a Gretchen, acho que não tem muito o que fazer. Tipo, ela não importa quando você treina, assim, não que eu desisto fácil, mas é muito difícil você ganhar dela, é praticamente impossível. Para quem assistiu ela nadar ao vivo, é tipo, ela é surreal, mas com as outras meninas, assim, tipo, assistindo a NCAA, eu não tive o resultado que eu queria no NCAA passado. Foi um ano meio difícil, onde eu decidi ir para Doha, né, o Mundial de Doha, para ajudar o Brasil classificar o revezamento. Eu consegui ajudar, mas tipo, eu sabia que indo para lá ia prejudicar um pouco minha performance no Big Ten e no NCAA, que realmente prejudicou. Tipo, não é algo que eu faria se não fosse pelo ano olímpico. Não Uhum. que me arrependo, não me arrependo, mas tipo, foi uma estratégia 100% dedicada às Olimpíadas, e eu fico feliz que meus técnicos concordaram com essa estratégia, porque hum, eles sabiam que eu não ia conseguir nadar tão bem o Big Ten e NCAA, mas dei o melhor da vida na NCAA, né? 47,00, eu Uhum. acho, que é o recorde brasileiro, e esse ano Uhum. eu quero nadar para bem melhor que isso, eu espero nadar bem melhor que isso no mid-season vindo agora, mas mas é difícil. Eu acho que ela é mais difícil que uma seletiva olímpica. Ela praticamente, tipo, e classificar para pegar primeira, segunda, terceira é muito difícil. Tipo, tem que dar pro Calibé. Uhum. Ele arrasou pegando segundo no 100 livre Uhum. do ano passado, porque é muito difícil competir com eles. Uhum. E isso é agora indo mais para essa parte da seletiva olímpica. Você se classificou para Paris, tudo mais, e quem olha assim de longe pensa, pô, ela classificou para Paris, legal. Ela tá em Michigan, pô, vida boa. Só que, pô, se você for ver a sua história, você teve um desafio. Você competiu a seletiva olímpica não estando 100% confortável com essa situação. Conta pra gente um pouquinho sobre o processo de apendicite que você passou, como é que foi isso para você, tudo Sim. mais. Na verdade, o processo de apendicite começou em novembro de 2023. Então, eu tava, tipo, aqui e tô morrendo de dor de barriga, tipo, morrendo. Acordei meu melhor amigo que mora comigo, ele me levou pro hospital, sei lá que horas da manhã.
E eles falaram que achavam que era intoxicação alimentar. Pode até ser. Tipo, me ajustando a comida ainda aqui, né? Tipo, eu achava que era. Aí, exatamente um mês depois, um dia antes de vir para o Brasil, para Natal, tava num hotel, tipo, dormindo porque os dormitórios fecharam. E, de novo, a mesma dor. Eu fiquei 7 horas presa no chão do banheiro, sem conseguir me mexer de Nossa. dor. Aí, não, foi horrível. E me levaram para o hospital amanhã seguinte. De novo, intoxicação alimentar, não conseguiam achar nada. Aí, finalmente, sem nada, por uns 3 meses, 3, 4 meses. Aí, 2 semanas, tipo, competi Big Ten, NCAAs, nada. Aí, 2 semanas antes da seletiva olímpica, eu tive até um sonho, não é estranho, eu tive um sonho que eu ia ter aquela dor de novo, tipo, alguns dias antes. Foi muito Caramba. estranho. Foi muito estranho. Eu até fiquei agoniada, mas eu fiquei com aquela mesma. Tipo, treinei, fiz um dos melhores treinos que eu já tinha feito. Saí da piscina, tomei, tipo, um iogurte, ou, tipo, comi alguma coisa pra ir pra musculação. Aí começou aquela dor de novo. Isso aqui, tipo, ela é insuportável. Aí eu Nossa. falei, eu não vou pro hospital, porque, tipo, o que eles fizeram as últimas 2 vezes, né? Se for intoxicação alimentar, tipo, eles vão me dar soro e acabou aí. Uhum. Aí fiquei a noite inteira no celular com minha mãe. Tipo, ela tentava me acalmar, porque ela era tipo era uma dor que tipo, vinha do Nossa. nada e parava, vinha do nada e parava. Tipo, eu chorava horrores. Aí amanhã seguinte, eu tomei acho que 5 ibuprofenos, tipo, nada me Nossa. ajudava, nada, tipo, era desesperadora. Aí amanhã seguinte eu fui no médico aqui, achavam que não sabiam o que era, achavam que era intoxicação alimentar. Aí me deram, tipo, um remédio, uma injeção com alguma coisa, com algum remédio, porque eu não conseguia mais tomar pílula, porque eu, tipo, machuquei meu estômago, né, de tanto que eu tomei o ibuprofeno. Uhum. E aí a gente tava recrutando aquele final de semana. Então, eu tava num restaurante com as recrutas e do nada, tipo, começou a dor de novo. Tipo, nunca tinha parado, mas ela tinha acalmado. Aí eu fui pra Aham. casa das minhas amigas, que a gente assistiu um filme lá, porque eu não queria estar sozinha. Aí eu fui lá fora pra ligar pros meus pais, começou uma febre. E eu tava quase tendo uma convulsão. Eu tava, tipo, tremendo. E minha amiga, tipo, me viu lá fora, tipo, tendo, tipo, um treco. Assim, não, chega, tipo, a gente vai pro hospital. Mas eu não tava com minha carteirinha de saúde. Aí a gente foi pro dormitório. Eu acho que eu demorei 15 minutos pra conseguir andar lá em cima. Eu achava que eu ia morrer, de verdade. Tipo, um minuto Caramba. não passou. Tipo, eu não sei o que eu vou fazer. Tipo, alguém vai ter que chamar alguém. Eu cheguei no hospital. Me jogaram, tipo, na cadeira de rodas. Tipo, eu não conseguia falar. Eu não conseguia fazer nada. Eu tava tremendo na cadeira de rodas, tipo, morrendo de medo. Minha amiga ficou comigo a noite inteira. Aí fizeram muitos testes. Eles, a gente vai fazer um teste de apendicite. Só que o meu lado esquerdo tava doendo. Ó. É o lado direito, né? Eu acho. Eu esqueci qual lado que é. Uhum. Mas era o lado que não era o apendicite. Então eles não achavam que era. Só que fizeram um teste e no meio da. Tipo, eu finalmente caí no sono. Me deram morfina. Só que morfina não afeta o intestino. Então não ajudou com nada. Tipo, então nada ajudava. Aí eu acordei com eles me falando que era apendicite. Eu chorava, tipo, minha amiga me viu no meu pior estado. Tipo, eu berrava, chorava, tipo, pelo Nossa. simples fato de, tipo, o que eu vou fazer agora? Tipo, minha mãe não tava. E eu liguei pra minha mãe pegou primeiro. Liguei para ela 5 da manhã, 10 da manhã ela tava num voo vindo pra cá. Só que enquanto ela tava no voo, eu tinha que decidir se eu ia tomar antibiótico, que existia essa opção, ou operar. Como eu vou fazer essa decisão sem meus pais? Tipo, é meio difícil, né? Nossa. Aí eu optei por que não tinha, tipo, estourado ainda. Então tinha a Uhum. opção de tomar um antibiótico. Aí eu falei, olha, tipo, eu falei com minha médica da equipe, eu falei, eu acho que eu, por mim mesma, tipo, eu tenho que tentar, pelo menos, tipo, ir pra seletiva, tipo, que isso era sobre a seletiva. Eu é que botei a seletiva na frente da minha saúde, mas se você se dedica 3 anos, tipo, o que você vai fazer, né? Tipo, Uhum. se eu tirasse o apêndice, tipo, não ia pra seletiva, tipo, não tinha o que fazer. E mesmo se me dessem a opção de competir em outra hora, tipo, não ia ser a mesma coisa. Aí eu fiquei 3 dias internada, 48 horas sem comer. Tipo, eu tava no meu pior estado. Tava super magra, perdi muito músculo. Aí eu voltei pra piscina, conseguia nadar, tipo, 500 metros. Aí o dia seguinte, 1.000, aí 1.500. E os meus técnicos, Uhum. tipo, me viram desesperada. E eles faziam de tudo pra me fazer me sentir melhor. O meu técnico, ele escondeu uma garrafa de água
e tava escrito Steph's 53-second water, porque ele queria que eu fizesse 53 segundos no 100 livre. E eles, tipo, faziam essas coisas pequenas que mudou, tipo, o jogo. Eu dedico minha vida a eles, tipo, eles são especiais, eles me ajudaram muito. Eles entenderam que era a parte mais difícil de treinar e competir era o fato que a qualquer minuto, tipo, meu apêndice podia, tipo, estourar e eu possivelmente podia morrer. Tipo, era um negócio meio brincando com vida e morte, né, quase. Nossa. Tipo, tava super estressada. Aí minha mãe, né, tava lá comigo por um tempo. E eu tava em semana de prova final na faculdade. Tipo, literalmente, tudo parecia que tava dando errado. Minha vida virou de ponta cabeça. Aí eu fiz as minhas provas, tipo, tava indo super mal academicamente por faltar nessas provas, basicamente. Tipo, eu tinha essa pressão de, tipo, né, você tem que ir bem aqui, senão você perde a elegibilidade. Aí eu cheguei no Brasil, a dor voltou, tipo, não sabia o que fazer. A dor voltou, aí a gente começou a competiu sem borbo super mal. Falei, meu Deus, tipo, o que eu vou fazer? Tava tomando muito remédio, tipo, nada ajudava. Aí eu falei, eu só tenho que ir. Aí eu classifiquei pro 200 livre. Nossa, eu chorava, chorava. E a E foi dor não literal. parava, era todos os dias sentindo a dor. Tipo, era uma dor, assim, que dava Nossa. pra pelo menos se mexer, mas, Tá. tipo, Mas, tava pô, piorando. É. Aí, isso que eu ficava meio quieta, né? Porque preferia não comentar com os outros do jeito que eu tava me sentindo, né? sim. Quem era próximo sabia o quanto tava Aham. doendo. Aí eu classifiquei no 100 livre também, mas nadei super mal. Tipo, competição, tipo, nadei bem considerando a situação, mas nadei mal considerando o que eu tinha treinado aquele ano inteiro. Uhum. E aí classifiquei, voltei para casa. No dia seguinte, eu tirei o apêndice, fui pro hospital, tirei. Falaram que tava outra cor e outro formato. Tipo, tava pra estourar. Tipo, o negócio, eu peguei na hora Nossa, certa. Tava tá tipo, brincando. aí ao mesmo tempo que tiraram meu apêndice, descobriram que também tinha endometriose, que tinha espalhado pro meu estômago e um monte de outro lugar. Aí eu acho que isso também já não ajudava. Uhum. Então, e também tava com cisto. Então, tipo, tava tudo, Nossa. tava, Aham. tava E você difícil. pegou a vaga. E peguei a vaga. E Caramba. aí fiquei em casa por 2 semanas, recuperei, eu fiquei correndo, tipo, fazendo musculação, outros esportes, sendo que nem era muito pra fazer, né? Mas, tipo, não passei do limite, né? Mas também, como você fica em casa por 2 semanas sabendo que você vai ter que representar o Brasil nas Olimpíadas, tipo, é impossível. Aí eu voltei pra Uhum. cá, meu técnico falou assim, boa sorte, porque agora vai ser muito difícil, tipo, eu vou fazer muito difícil pra você poder voltar ao seu, tipo, ao seu 100%. E ele, realmente, ele arrasou, ele me botou na bicicleta, tipo, me botou pra andar, sei lá, quantos mil metros, tipo, fez de tudo para que eu me sentisse bem e confiante para nadar Paris. E ele, tipo, ele arrasou, ele é incrível. Ele fez de tudo e ele conseguiu mesmo, porque eu me senti bem melhor. Então, Nossa, que história, hein? horrível, mas uma boa história para contar. E agora está registrado. O pessoal deve ter ficado em choque e percebido quão raçuda que você foi. Admiro muito isso em você. E Obrigada. como é que foi a sua experiência em Paris? Você comparando com Tóquio, agora você já era uma atleta mais experiente, já sabia como era competir nos Jogos Olímpicos. Qual foi a diferença entre competir Paris e Tóquio? Eu acho que, bom, os dois foram super legais, né? Paris teve pelo menos as pessoas assistindo, meus pais foram, tipo, Tóquio não tinha ninguém, né? Que era meio difícil. Mas eu lembro que eu nadei a final do 4x200 e meus pais estavam na primeira fileira assistindo. Então, foi super legal. No... Eu acho que eu só aproveitei mais, tipo, o training camp lá em Nápoles, tipo, foi super legal. A gente podia, tipo, focar no treino e sair um pouco, né? Aproveitar, tipo, a gente visitou a Itália uma hora, tipo, tomou um sorvete, tipo, super legal. Mas eu acho que era mais isso, de ser mais velha e entender um pouco melhor, tipo, o que que é dedicar, tipo, 3 anos para aquele esporte toda hora, tipo, ser atleta, né? O PP falou uma vez, não é, tipo, só
2 horas no dia, 4 horas no dia, 24 horas no dia, né? O que você come, o que você faz, tudo que você faz, tipo, e foi ali que você falava, tipo, nossa, realmente, tipo, vale muito a pena, tipo, todas essas horas que eu dedico a essa atleta, tipo, foi muito especial. Se pudesse, eu ia reviver tudo. Eu sei que quando cheguei aqui, né, tem aquele, eles falam, tipo, um Olympic downfall, né, tipo, você fica, tipo, super mal depois que acaba, porque a sua adrenalina é tão alta, mas tão alta que você entra num estado de choque. E eu tava super mal quando eu voltei pra cá, eu tava super triste, tipo, minha adrenalina super baixa, meus técnicos super entenderam. Minha amiga também, que foi pra Paris comigo, de Hong Kong, ela também tava no mesmo estado mental, tipo, é que você tipo, tá no topo do mundo e do nada você desce e seu corpo não entende nada, sua mente não entende nada. Só que Uhum. tem muito, tipo, as pessoas, tem muita gente para ajudar aqui, então me ajudaram bastante, mas eu sei que eu tive muita dificuldade, tanto em Tóquio quanto aqui, a voltar, tipo, a vida normal e começar todo o processo de novo, né? Então, o bom é que aqui nos Estados Unidos a gente compete muito, então é mais fácil de se distrair, mas lá, quando eu voltei de Tóquio, tipo, tem pouca competição no Brasil, eu sinto, tipo, pouco regional, pouco, né, tem 2 paulistas no ano, tipo, tem pouca coisa, então Uhum. era mais difícil de voltar. E tem mais alguma coisa que você vê assim que é diferente entre Estados Unidos e Brasil? Porque você fala, por exemplo, a quantidade de campeonatos, competições realmente para estimular esse lado competitivo. Tem mais alguma coisa que você acha que difere muito esses dois países? Não sei se o ambiente com mais pessoas tem grande influência Sim. também. Ah, eu acho que, tipo, representar a universidade, ter muita gente torcendo por você é muito especial, né? Tipo, tanto quanto representar a Unisanta é muito especial também, mas eu treino com muita menina, eu sempre treinei com menino, minha vida inteira. Então, treinar com Uhum. menina, tipo, você perder para um menino no treino, ok. Tipo, você tem a desculpa que ele é menino. Mas você perde para uma menina no treino, qual é a sua desculpa? Tipo, nenhuma, né? É. Então, é mais legal. Tipo, eu tenho um grupo enorme, tipo, a minha família aqui, né? Minha segunda família aqui. E é muito especial treinar com elas e você tá lá, você tá morta no último dia de NCAA, no último dia de Big Ten, numa competição pequena, e você tem alguém que solta uma piada ou berra, tipo, seu nome pra você nadar bem, e você, tipo, literalmente você aprende o que é nadar por outra pessoa, né? Você aprende a nadar, tipo, o que é nadar pela sua faculdade, não por você, tipo, Aham, não é mais sobre você, é aham, sobre as outras pessoas, você tá lá representando sua faculdade, você tá representando, tipo, todas as pessoas que treinam com você todo dia. Tipo, você faz, eu faço pelas meninas, eu faço pelos meus técnicos. Tipo, nunca mais é por nadar bem por mim, é nadar bem por elas. Eu acho que, às vezes, isso falta no Brasil, esse senso de equipe. Tem hora que não, mas tem hora que sim. Até, tipo, estando no time Brasil. Tipo, esse ano eu senti bem mais acolhida no time Brasil, mas Tóquio, por não conhecer muita gente, tipo, me senti bem sozinha. Então, aham. acho que tem isso também. Uhum. Isso é muito legal ver sua trajetória, ver o quanto que você cresceu, ver suas experiências, desafios. E imagino a quantidade de provas que você nadou, inclusive agora no fim que você nadou a prova de 100 medley, que eu não sei se foi uma surpresa para você o resultado, um recorde sul-americano. Sim. E enfim, eu queria perguntar primeiro, como você se sentiu depois dessa prova de 100 medley? E qual conquista que você se orgulha mais, assim, quando você olha, sabe, tudo que você passou? Tem alguma conquista que, sabe, toca o seu coração? Eu acho que em relação ao 100 medley, pega de surpresa, era mais tipo, sempre nadei o 100 medley, mas nunca saiu o resultado que eu queria. E nadar contra a Julinha FF, né, as três da NCAA, e elas tinham saído uma duração bem melhor que a minha. Então era mais garantido que ia pegar perto do terceiro lugar e não pro primeiro. Então, nossa, estava em estado de choque. E a prova que eu mais me emociono, eu acho que o 100 livre do Pan-Americano, que peguei segundo. Uhum. Acho que eu tinha ido de um ano muito difícil, eu estava nadando muito mal. Eu realmente eu considerei parar de nadar e eu pensei em dar a minha última chance para Michigan, porque, tipo, Uhum. competir e não ter o resultado que eu queria por um bom tempo, tipo, não fazia sentido mais para mim. Tipo, eu treinava e eu não conseguia render no treino, não conseguia render em competição, não estava feliz com o que eu estava fazendo, tipo, então eu decidi vir aqui dar minha última chance e
graças a Deus eu fiz isso, porque eu amo de novo o esporte, mas aquilo foi mais, tipo, quando eu vim pra cá, tipo, muita gente duvidou que eu ia conseguir, tipo, continuar nadando bem pelo fato de engordar ou, tipo, não estar num novo lugar, e muita gente que vem para os Estados Unidos não se adapta tão rápido. Então aquilo foi mais provar pra mim e provar pra muita gente que, tipo, não que eu voltei, mas que, tipo, eu consigo, tipo, voltar ao meu estado mental do jeito que era antes. E meu técnico, tipo, me ajudou muito e as meninas me ajudaram muito e aquilo foi mais, tipo, um comeback, sabe? Pra mim mesma, pra eu mesma sentir que eu consigo nadar bem e ficar feliz com o meu resultado. Que esse era o problema, não importasse se eu nadasse bem ou mal, nunca estava satisfeita. E aquilo foi, eu finalmente estava satisfeita de novo com o meu resultado. Então, acho que o, o 100 livre do Pan-Americano. E aquele revezamento também foi muito legal, né? 4% Nossa. livre feminino. Nossa, aquilo foi muito legal. Como é que foi essa prova de revezamento? Conta um pouquinho. Como é que estava a energia do reveza? Como é que você se sentiu? Você estava se divertindo o tempo todo? Ou se sentiu uma pressãozinha? Meu, a gente tava zoando na arquibancada, eu, o Caribé, a Ana e o Marcelo, e a gente tava falando, tipo, meu, será que dá pra ganhar? Tipo, a gente tava zoando, tipo, eu falo assim, eu acho que a gente ganha. Mas era mais questão de pegar segunda ou terceira, tipo, ganhar dos Estados Unidos é muito difícil, né? Uhum. Então a gente tava, tipo, zoando, aí eu falei, tá, gente, mas não deixa só pra mim, pra eu buscar, tipo, vocês têm que abrir muito. Eles, não, É. a gente vai tentar, mas se a gente perder, é culpa sua. Tipo, é tudo uma brincadeira, tipo, é uma coisa meio leve. Só que Sim, fizeram sim. exatamente o que eu falei para não fazer, né? Que era deixar os últimos 2 metros para eu ganhar. Só que eu comecei a estar tremendo no bloco, eu falei, meu Deus, tipo, o que, que eu vou fazer? Aí, e a menina que a gente ganhou, dos Estados Unidos, é tipo, a nossa rival, que ela é da OSU. E Michigan odeia a OSU. Então, tipo, fazia tipo, ser mais engraçado ainda. E, nossa, quando a gente bateu, e eu não sabia o que aconteceu, né? Porque foi tão perto que eu não sabia se a gente ganhou. Eu olhei assim, eu vi o recorde pan-americano. Eu olhei pros meninos e pra Ana, eu falei, tipo, meu Deus do céu. Só que, Uhum, como assim? tipo, a gente ria, porque não era possível que a gente tinha conseguido, tipo, a gente falava só na zoeira que a gente ia conseguir, tipo, não que a gente não acreditasse, mas era algo meio Sim. impossível de acontecer. Isso foi muito legal. Se eu pudesse, eu ia reviver aquele momento todo dia. Caramba, que massa. Esther, a gente está chegando no finalzinho, tem mais duas perguntas. Aí a gente tem as perguntas groselhas para a gente encerrar, mas são Então, perguntas um pouquinho mais filosóficas. tá Mas bom? a primeira delas é assim: você já passou por muita coisa, igual a gente conversou. O que que te motiva a continuar buscando alto rendimento, e mesmo com tantos desafios? Pensando. Eu acho que, tipo, todo mundo que nada sempre quer ser topo do mundo, né? Tipo, sempre quer uma medalha olímpica, sempre quer chegar ao seu limite. Eu acho que eu tô razoavelmente longe de chegar no meu limite. Assim, eu espero, né? Eu tenho muito, tipo, eu tenho medo de falar as coisas e, tipo, dar errado, mas, é, tipo, esse ano eu senti que eu atingi outro nível, assim, outro patamar de treino, que eu não sabia nem que era possível. E eu fico, tipo, e isso me deixa muito feliz, porque eu espero ficar atingindo esses novos patamares, porque não é só sobre competir, né? É sobre atingir coisa no dia a dia, tipo, a gente fez semana de teste e, tipo, eu melhorei muito na musculação, mas ainda tem muito espaço para melhorar. E as pessoas às vezes acham que esse espaço de melhora é algo ruim. Nossa, ainda falta muito para melhorar, mas eu enfrento, tipo, nossa, que bom, tipo, ainda tem muito para melhorar. O problema é quando não tem nada para melhorar, né? O que, que eu vou fazer? E aí, agora que tem, tipo, espaço de melhora e coisa para tipo, focar, tipo, me deixa mais motivada ainda. E eu acho que é isso, tipo, não é focar na gente set, tipo, eu ia falar em inglês, a gente botar, tipo, coisas para atingir no dia a dia. Não Uhum. não olhar no longo prazo, mas tentar. Todo dia no treino a gente tenta focar em alguma coisa para que a gente saia sentindo que a gente conquistou alguma coisa ou fez algo de bom. E eu acho que isso é muito importante, porque se eu sair todo dia e ficar pensando, nossa, falta muito para eu competir em LA de 2028, ou falta muito para eu competir isso e aquilo, tipo, realmente eu ia querer parar de nadar também, porque, tipo, qual é o ponto? Muito longe, né? Mas olhar mais perto e o que você pode melhorar no dia a dia, eu acho que isso ajuda a
a querer nadar e treinar e competir por mais tempo também. Então, acho que é mais isso. Tem alguém que te inspira, ou sempre te inspirou desde que você era mais nova, assim? A Algum Etienne. ídolo? Pode ser, A não precisa ser Etienne. da natação, mas. Acho que na natação, a Etienne, pelo fato de, tipo, competir com ela e representar o heavy com ela, e ela tinha machucado o joelho na época e poucos sabiam, né? Eu sabia, mas e o tanto que ela, tipo, enfrentou o desafio para representar bem o Brasil, para mim, mostra tudo, né? E acho que fora da natação, minha mãe. Eu sei que parece meio. Todo mundo fala mãe deles, né? Mas a minha mãe sempre esteve lá por mim, tipo, independente de tudo. Tipo, um exemplo, né? O apendicite. Tipo, ela literalmente viajou naquele dia só para ter certeza que eu tava bem. E ela sempre tá feliz por mim, mesmo se eu nadei bem ou mal. Então, acho que vem dela também esse negócio de, tipo, saber estar tá satisfeita com as coisas pequenas, porque ela sempre tá feliz, então é mais por Uhum. ela, assim. Legal. E, Esté, tem algum conselho que você acha legal de dar para nadadores, nadadoras jovens que sonham em seguir uma carreira como a sua? Eu acho que é mais isso, é tipo, ser feliz no que você faz tipo, aproveitar as coisas pequenas e as pessoas, tipo, com que você treina. Tipo, a natação, ela pode ser muito legal. Tipo, né, a gente nada quando é menor porque a gente gosta do que faz, não para ser campeã do mundo, né? Tipo, Uhum. e eu acho que é mais isso, saber, tipo, aproveitar as coisas pequenas e estar feliz com as coisas pequenas do que olhar o grande prazo e ficar, tipo, nossa, tipo, tô longe de conquistar o que eu quero. Se você, tipo, tá metas um pouco menores para você atingir uma meta maior, tipo, vai valer muito mais a pena do que você só olhar para essa meta maior, assim. Uhum. É, pessoal, Stephanie Baldutini. Quem está gostando do vídeo, não esquece de deixar o like, que ajuda muito, comentar abaixo sugestões de convidados, de vídeos, compartilhar com os familiares e amigos, que ajuda bastante. Agora a gente vai partir para as perguntas groselha, que não tem nada a ver com natação. E você está pronta, senhorita Stephanie? Pode mandar. Vamos ver. Churrasco ou sushi? Churrasco. Opa! Doce ou salgado? Doce. Vamos lá. Você preferiria nunca mais sentir fome ou nunca mais sentir sono? Sono. Eu prefiro comer todo dia. Também. Ó, você prefere poder voar, mas apenas a 1 metro do chão, ou ser invisível por 10 minutos por dia? Voar 1 metro do chão. Eu, Ó, qual seria o primeiro lugar que você visitaria se você pudesse dar uma volta ao mundo em 24 horas? Bahamas. Com certeza. Ó, legal. Agora a última para a gente encerrar. Se você pudesse se definir uma palavra, qual ela seria? Ah, feliz. Não sei. Feliz? É. Legal. Quer desenvolver um pouquinho? Porque dá para ver que você é uma pessoa feliz e gosta do que você faz, né? Eu consigo enxergar isso. Eu acho que é mais, tipo, mais levar as coisas com um pouco de leveza, tipo, aprender a ser. Tipo, eu já tive um momento onde eu estive muito triste e eu faço de tudo para não estar naquele momento de novo. Então, eu faço as coisas para no dia tentar achar uma coisa que me faz feliz ou, tipo, que Uhum. faça os outros rir, sabe? Soltar alguma piada que possa fazer alguém feliz. Então, uma coisa assim. Legal, pessoal. Foi isso. Eu queria agradecer a Stephanie por ter aceitado o convite. Foi muito legal até te escutar. Agradecer o pessoal de novo por terem escutado aqui o podcast, até aqui, na verdade. Pedir para que vocês deixem um like caso tenham gostado, que ajuda muito, igual eu comentei anteriormente, deixar comentários, sugestões de vídeos, de desafios e o que mais vocês quiserem ver por aqui. Se inscrever no canal e compartilhar com amigos e familiares. Então, Sté, muito obrigado de novo. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada. E aonde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, Sté? No meu Insta, S. Balutini. Tô sempre lá. S. Baldutini, pessoal. Então, segue lá. Obrigado.